A história registra com destaque a figura de William Wilberforce, nascido em 24 de agosto de 1759 na próspera cidade portuária de Hull, no condado de Yorkshire, nordeste da Inglaterra. Seu berço foi uma família de comerciantes abastados, cujo patrimônio havia sido construído com visão e determinação por gerações. Seu avô, também chamado William, foi o arquiteto dessa fortuna, um empreendedor audaz que transformou uma modesta operação de transporte em um império comercial, conectando a Grã-Bretanha aos mercados bálticos. Navios carregados de produtos britânicos cruzavam o mar em direção à Rússia, Suécia e Prússia, retornando com madeira, minérios e cânhamo, riquezas que alimentavam a expansão do império. O sucesso nos negócios não apenas enriqueceu a família, mas também projetou seu nome na política local, eleito vereador e mais tarde prefeito de Hull em 1745, o patriarca dedicou-se a modernizar a cidade enquanto criava seus filhos em uma mansão às margens do rio Hull, símbolo do poderio familiar. Seu filho, Robert Wilberforce, nascido em 1728 em uma era de transformações, herdou esse legado em um momento crucial. A Grã-Bretanha, recém-unificada sob a coroa hanoveriana, vivia um renascimento econômico impulsionado pela genialidade política de figuras como Robert Walpole, que converteu uma nação periférica em potência imperial. O ouro das colônias caribenhas, extraído pelo trabalho escravo de africanos, inchava os cofres do império, enquanto a rivalidade com a França pela hegemonia no Novo Mundo abria novas fronteiras para o comércio. Robert não apenas manteve, mas ampliou os negócios da família ao assumir a sociedade em 1755, consolidando uma dinastia mercantil que prosperaria até sua morte prematura em 1768, infelizmente, sem testemunhar os feitos mais notáveis de seu filho. Elizabeth Bard, esposa de Robert e mãe de William, era uma mulher de origem londrina, criada em um ambiente onde os negócios familiares se entrelaçavam com os interesses do império. Seu casamento em 1755 a levou para Hull, onde deu à luz 4 filhos, dos quais apenas 2 sobreviveram à infância, Sarah e o próprio William, destinados a marcar a história. Elizabeth faleceu em 1798, tempo suficiente para ver o filho iniciar sua cruzada contra um dos maiores crimes da humanidade, a escravidão. Mas antes de se tornar um ícone, William foi uma criança frágil, cuja sobrevivência parecia incerta. Pequeno, doentio e com problemas de visão, sua condição privilegiada como herdeiro de uma fortuna o poupou do destino cruel reservado às crianças pobres da época, obrigadas a trabalhar desde cedo. Em vez de fadigas, ele teve acesso à educação, um privilégio que moldaria seu futuro. Aos 8 anos, ingressou na Hull Grammar School, mas o destino lhe reservava uma virada drástica. Em 1768, a morte do pai o arrancou do lar. Sua mãe, temerosa pelas influências que o menino poderia absorver, enviou-o para viver com os tios Hannah e William Wilberforce em Wimbledon, onde a sofisticada vida londrina contrastava com a rusticidade de Hull. Entre a residência campestre e a casa da família em St. James Place, William dividia seu tempo com os estudos em um internato em Putney, pequena escola onde aprendeu as bases do conhecimento, embora detestasse o rigor do professor e ansiasse pelas férias. Foi nesse período que seu espírito foi tocado pela primeira vez pelas ideias evangélicas que varriam a Inglaterra. Seu tio e outros parentes haviam sido seduzidos pelo metodismo nascente, movimento que pregava uma fé ardente e transformadora. Entre os pregadores que o fascinavam estava John Newton, ex-capitão de navio negreiro convertido em pastor, cujos sermões inflamados sobre suas aventuras na África e no mar cativavam plateias. Newton, com seu passado sombrio e redenção pública, tornou-se uma figura quase mítica para o jovem William. No entanto, sua mãe, embora religiosa, via com desconfiança aquele entusiasmo metodista tão distante da contenção anglicana tradicional. Alarmada com a crescente devoção do filho, ela o trouxe de volta a Hull, rompendo um vínculo que partiu o coração do garoto. Sua estadia na cidade natal foi breve, logo foi enviado a Pocklington, a cerca de 40 quilômetros dali, para uma educação clássica. Lá, embora inicialmente firme em suas convicções metodistas, a pressão familiar e a imersão nos círculos aristocráticos de Hull começaram a erodir suas crenças. Adolescente, William mergulhou na vida social da elite, frequentava teatros, destacava-se como cantor e encantava todos com seu humor contagiante e personalidade vibrante. A morte do avô em 1774 o tornou ainda mais rico, mas foi em outubro de 1776,
Poucos meses após as colônias americanas declararem independência, que sua vida tomou um rumo decisivo. Aos 17 anos, matriculou-se em St. John's College, Cambridge. O ambiente universitário o recebeu com suas tentações. Em vez de se dedicar aos livros, William cercou-se de jovens que preferiam os dados e as apostas aos estudos. Sua inteligência aguçada e memória privilegiada, no entanto, garantiram sua aprovação nos exames, mesmo que mais tarde lamentasse ter desperdiçado aquela oportunidade. Baixo, apenas 1,60 metros de traços considerados pouco atraentes, sua presença era irresistível. Embora evitasse o excesso de álcool e a libertinagem, era o alma das festas, distraindo colegas com seu talento para a conversa e o bom humor. Mas por trás da fachada de sucesso e popularidade, uma insatisfação crescia. Aos poucos, o vazio da vida frívola começava a pesar sobre ele. Aos 21 anos, Wilberforce já havia conquistado um lugar entre os círculos mais influentes de Cambridge, mas sua reputação ainda era a de um estudante brilhante, porém descompromissado, um jovem que dominava os clássicos com elegância, mas carecia da disciplina que forja os grandes homens. A fortuna, porém, não lhe faltava. Em 1777, a morte de um tio querido não apenas lhe deixou uma herança substancial, como também o impulsionou a traçar um plano audacioso, ascender na sociedade por meio da política, enquanto seus primos administravam os negócios da família. Entre 1778 e 1779, enquanto muitos de seus colegas se afundavam nos livros ou nos vícios, Wilberforce dividia seu tempo entre visitas a amigos e os salões de Cambridge, onde um encontro mudaria o curso de sua vida. Foi ali que conheceu William Pitt, o jovem filho do lendário primeiro-ministro Lord Chatham, o homem que uma década antes havia conduzido o Império Britânico à vitória esmagadora sobre a França na Guerra dos 7 Anos. Ao contrário de Wilberforce, Pitt era austeridade personificada, sério, metódico, quase ascético em seus hábitos. E no entanto, entre esses dois jovens tão distintos nasceu uma amizade profunda e duradoura, selada não por semelhanças, mas por um respeito mútuo que transcendia suas diferenças. Nos invernos de 1779 e 1780, eles se sentavam lado a lado nas galerias do parlamento, observando os debates acalorados que decidiam o destino da nação. E foi ali, entre os ecos das vozes dos estadistas, que Wilberforce começou a arquitetar sua própria entrada na Câmara dos Comuns. Em 1780, com apenas 21 anos, lançou-se a campanha eleitoral em Hull, despendendo o equivalente a quase 2 milhões de libras atuais em uma estratégia que combinava carisma arrebatador e generosidade calculada. O resultado? Uma vitória esmagadora sobre seus oponentes, conquistada não apenas pelo poder do dinheiro, mas pela habilidade de cativar os eleitores livres da cidade. Quando tomou posse em 31 de outubro daquele ano, Wilberforce não era mais um mero herdeiro de fortuna. Era um membro do parlamento, e o mais jovem da história até então. Pouco depois, Pitt juntou-se a ele, eleito em janeiro de 1781, e juntos começaram a reescrever as regras do jogo político britânico. Desde o início, Wilberforce recusou-se a ser engessado pelos partidos. Nem Tory nem Whig, mantinha-se independente, falava pouco, mas ouvia tudo, absorvendo os mecanismos ocultos da máquina parlamentar com a mesma intensidade com que frequentava os clubes exclusivos de Londres, Vites e Brox, onde jogava cartas e apostava altas somas com a elite do reino. Sabia que para um filho de comerciante prosperar em um parlamento dominado por aristocratas e latifundiários, precisava adotar seus modos, seus códigos, sua aparência de pertencimento. E assim o fez, sem perder a graça nem a ironia que o tornavam tão cativante. Nos intervalos entre as sessões, mergulhava na vida mundana da capital. Óperas, peças teatrais, jantares que se estendiam até o amanhecer. Seus companheiros de parlamento não raro terminavam a noite em bordéis, mas Wilberforce, apesar de seu afastamento temporário das convicções evangélicas, mantinha-se à parte desses excessos, embora a lenda conte que em algumas manhãs, tomava café em um desses estabelecimentos, como se quisesse provar que podia frequentar o inferno sem se queimar. Naquele momento, o comércio de escravos africanos não lhe ocupava o pensamento. Seus interesses giravam em torno do prazer, do poder e das manobras parlamentares. Tinha mais princípios que a maioria, é verdade, mas não era um homem à parte de seu tempo, apenas mais um ambicioso entre dezenas, disposto a escalar os degraus do poder a qualquer custo. Quando a Revolução Americana chegou ao fim, arrastando consigo o governo de Lord North, Wilberforce viu uma oportunidade.
Sonhava com um lugar no círculo íntimo do novo gabinete, mas apesar de seu amor incondicional pela pátria, sua falta de organização e método tornavam inadequado para um cargo ministerial. O rei George III, embora reconhecesse seu talento, o descartou sem cerimônia. Pitt, no entanto, o ascendeu, e mesmo fora do gabinete continuou a consultar Wilberforce nos bastidores, transformando-o na prática em um conselheiro não oficial. Foi uma ironia do destino quando, em 1783, o monarca ofereceu a Pitt o cargo de primeiro-ministro aos 24 anos. O jovem estadista recusou, e sua saída do gabinete devolveu a Wilberforce e seus amigos a liberdade perdida. De repente, eram novamente os rapazes de outrora, correndo pelos jardins da propriedade de Wilberforce nos arredores de Londres, rindo como crianças soltas de qualquer responsabilidade. Os meses seguintes foram uma sucessão de dias ociosos, rejeitando as tentativas de casá-lo com alguma herdeira conveniente. Em vez disso, Wilberforce embarcou com Pitt e outros amigos em uma viagem à França, onde a guerra finalmente permitia que os britânicos circulassem entre seus antigos inimigos. Visitaram a corte real, conheceram Maria Antonieta, um espetáculo perfeito para aquele grupo de parlamentares descompromissados. Mas a aventura foi interrompida quando Pitt foi convocado de volta a Londres por uma crise urgente. Ao retornarem, encontraram o parlamento em chamas. A causa? O India Bill de Charles James Fox, um projeto que ameaçava transferir o controle da Companhia das Índias Orientais para um conselho nomeado pelo governo, uma manobra clara para criar uma rede de patronagem que daria a Fox um poder quase absoluto. O rei George III, homem de moral intransigente, via em Fox não apenas um adversário político, mas o corruptor dos valores de seu próprio filho. Wilberforce e Pitt entraram em cena como uma dupla implacável, desferindo discursos cortantes que desmontavam o projeto peça por peça. Quando o India Bill foi derrotado, o governo de Fox desmoronou, e o rei, em um gesto ousado, entregou o cargo de primeiro-ministro a Pitt, aos 24 anos, o mais jovem da história. Embora Pitt evitasse nomear Wilberforce para o gabinete, seguia dependendo de seu apoio. E foi ali, nas trincheiras dos debates, que Wilberforce começou a brilhar. Seus discursos, afiados como lâminas, dilaceravam os oponentes com uma mistura de sarcasmo e erudição. Fox, em particular, tornava-se seu alvo favorito, acusado de querer demolir as tradições do governo inglês. Mesmo sem filiação partidária formal, Wilberforce alinhava-se na prática ao partido do rei, defendendo o governo de Pitt com uma eloquência que já não passava despercebida. Mas ele não se contentava com o papel de coadjuvante. Em 1784, arquitetou um plano ainda mais audacioso: disputar uma cadeira em Yorkshire, um dos distritos mais poderosos e disputados do parlamento. Lançou-se à campanha com a mesma energia que dedicara a Hull, discursando com paixão, desdobrando todo o seu charme sobre os eleitores. Não era mais um jovem incerto em busca de um lugar ao sol, era um homem decidido a deixar sua marca na história, custasse o que custasse. Conquistar o apoio da população de York, no entanto, era um desafio hercúleo. Wilberforce chegava como um desconhecido em uma região dominada pela influência de Charles James Fox, um dos políticos mais carismáticos e populares da época. O distrito era um reduto intransigente dos Whigs, e sua candidatura, apoiada pelo primeiro-ministro Pitt, parecia destinada ao fracasso desde o início. Mas onde outros viriam um obstáculo intransponível, Wilberforce enxergou uma oportunidade para provar seu talento. E provou. Com uma campanha tão brilhante quanto implacável, ele desmontou seus rivais peça por peça. Discursava com uma clareza cortante, tecendo argumentos que cativavam até os mais céticos. Chamado de camarão por alguns, uma referência irônica à sua estatura frágil e à voz aguda, Wilberforce transformava essa aparente fraqueza em arma. Enquanto outros políticos se perdiam em retórica vazia ou em ataques pessoais, ele dominava o debate com uma habilidade rara: examinar todas as faces de uma questão, apenas para, no momento certo, revelar por que sua posição era não apenas correta, mas inevitável. Era um mestre em fazer o adversário sentir que havia sido convencido por sua própria lógica. A vitória em Yorkshire não foi apenas surpreendente, foi um terremoto político. Fox e seus aliados ficaram atônitos. O que deveria ser uma formalidade tornou-se um símbolo da virada nas eleições gerais, consolidando o domínio de Pitt e seu governo. De repente, o jovem que muitos subestimavam era visto como um estrategista formidável, um nome a ser temido. E com um dos assentos mais prestigiosos do parlamento nas mãos, Wilberforce não apenas ocupava espaço, ele dominava o jogo.
Sua inteligência afiada, seu humor sarcástico, que podia reduzir um oponente a cinzas com uma única frase, e sua capacidade de alternar entre o charme descontraído e a ferocidade dialética faziam dele uma figura impossível de ignorar. Mas o poder, como ele logo descobriria, tem um preço. E para Wilberforce esse preço seria pago não em moedas ou influência, mas em algo muito mais profundo, sua própria alma. Foi no outono de 1784, durante uma viagem pela Europa com a família, sua mãe, sua irmã e um grupo de acompanhantes, que o destino lhe preparou um encontro inesperado. Entre os viajantes estava Isaac Milner, um matemático e cientista brilhante, cuja mente analítica era tão afiada quanto sua fé inabalável. O que começou como uma discussão casual sobre o metodismo, alvo de zombaria de Wilberforce, que via naqueles entusiastas religiosos um resquício de superstição de uma era ultrapassada, transformou-se em um duelo intelectual que o perseguiria nos meses seguintes. Wilberforce se considerava um homem religioso, é verdade, mas sua fé era mais um reflexo do que se esperava de um gentleman da alta sociedade do que uma convicção pessoal. Há muito havia abandonado o metodismo de sua juventude, inclinando-se para um deísmo racionalista que negava a divindade de Cristo, embora aceitasse a existência de um Criador. Para ele, a religião evangélica era pueril, um exagero emocional incompatível com a razão. Milner, no entanto, não se deixava intimidar. Enquanto cruzavam a França e depois a Itália, os dois travavam debates acalorados, com Wilberforce ironizando o que chamava de fanatismo, e Milner respondendo com uma lógica tão precisa que aos poucos começou a abalar suas certezas. O ponto de virada veio durante a viagem de volta à Inglaterra, no início de 1785. Apressado por Pitt, que planejava apresentar projetos cruciais de reforma parlamentar, Wilberforce embarcou no retorno acompanhado por Milner. Foi então que, entre conversas e leituras, deparou-se com um pequeno livro, O Progresso da Religião na Alma, de Philip Doddridge. Publicado em 1745, o texto era uma obra-prima de eloquência e razão. Exatamente o tipo de argumento que Wilberforce, homem das letras e da retórica, não poderia ignorar. À medida que discutia suas ideias com Milner, algo dentro dele começou a ceder. As verdades que havia rejeitado na juventude, os princípios que considerara ultrapassados, voltavam agora não como dogmas impostos, mas como respostas a perguntas que nem sabia que fazia. Ainda assim, naquele momento não foi uma revelação dramática. Para Wilberforce, aquelas conversas eram apenas isso, diálogos interessantes, um exercício intelectual. Ao desembarcar em solo inglês, guardou suas reflexões teológicas em um canto da mente e mergulhou de volta na vida parlamentar. Mas o solo já estava abalado. Quando o projeto de reforma de Pitt fracassou após meses de batalha política, Wilberforce e Milner retornaram ao continente. Dessa vez, no entanto, as discussões teológicas ganharam uma urgência nova. Estudaram juntos o Novo Testamento em grego, dissecando passagens, questionando interpretações. E foi então, entre os manuscritos antigos e os debates noturnos, que Wilberforce sentiu o chão se abrir sob seus pés. De volta à Inglaterra no outono de 1785, ele já não era o mesmo homem. A fé que antes lhe parecia um mero adorno social agora o consumia. O Jesus que outrora considerará uma figura histórica distante tornará-se uma presença viva, exigente. Orar não era mais um gesto protocolar, mas uma necessidade desesperada. Cada conquista política, cada discurso triunfal no parlamento agora lhe parecia vazio quando confrontado com a voz que ecoava em seu íntimo. Para que serve a um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Mas como conciliar essa nova convicção com a vida que levará até então? Wilberforce sentia-se dilacerado. De um lado, o chamado para uma devoção absoluta a Cristo, de outro, o sonho de se tornar uma das figuras mais poderosas da nação. A política que antes era seu ar, agora lhe parecia um pântano de corrupção. Chegou a considerar abandonar tudo: o parlamento, a influência, o futuro que tão meticulosamente construíra. Pitt, seu mentor e aliado, ficou horrorizado. Para ele, a conversão de Wilberforce não passava de um desvio para o fanatismo, uma traição à razão. Os dois discutiram acaloradamente, cada um tentando converter o outro. Pitt, a lógica do poder; Wilberforce, a urgência da fé. Nenhum cedeu. Perplexo, Wilberforce buscou refúgio em quem melhor poderia entendê-lo: John Newton, o antigo traficante de escravos convertido em pastor, cuja história de redenção era lendária. Agora com 60 anos, o reverendo recebeu o jovem político em sua modesta casa em Londres. Wilberforce chegou carregando consigo não apenas dúvidas, mas um peso quase insuportável.
a sensação de que estava prestes a desperdiçar tudo pelo que trabalhará. Newton, no entanto, não lhe ofereceu o consolo fácil que talvez esperasse. Em vez disso, com a sabedoria de quem conhecia tanto a escuridão do pecado quanto a luz da graça, deu-lhe um conselho que mudaria tudo: permaneça onde está. Deus não o chamou para fora do parlamento, mas para transformá-lo de dentro. Aquelas palavras foram como um raio. De repente, Wilberforce compreendeu. Sua vocação não era escolher entre fé e política, mas unir as duas. O parlamento não era um obstáculo à sua devoção. Era o campo onde deveria vivê-la. Aos 26 anos, transformado por uma conversão que o deixará ao mesmo tempo humilde e incansável, ele agora via seu lugar na história com novos olhos. Não bastava ser um grande estadista, era preciso ser um servo de Deus da justiça, de uma causa maior do que ele mesmo. Os meses seguintes foram de uma intensidade quase febril. Wilberforce devorava livros, buscava mentores, escrevia páginas e páginas sobre suas falhas, seus progressos, suas orações. Sua saúde, já frágil, piorou com os jejuns e a autoflagelação espiritual, mas sua energia parecia inesgotável. Patrocinou projetos de reforma criminal e parlamentar, temas que o acompanhariam por toda a vida. Embora derrotados, cada esboço de lei era um passo em direção a uma Inglaterra mais justa. Mas era como se algo, ou alguém, estivesse guardando seu verdadeiro destino para o momento certo. No outono de 1786, uma carta chegou às suas mãos. O remetente, Sir Charles Middleton, deputado por Rochester, um cristão evangélico como ele e um ex-marinho cuja vida também fora marcada por uma conversão radical. As palavras de Middleton eram diretas, quase proféticas. Ele não pedia um favor. Pedia que Wilberforce assumisse uma luta que mudaria não apenas sua carreira, mas o curso da história. E o que Middleton lhe propunha não era uma reforma qualquer, era o fim da escravidão. O comércio de escravos não era apenas uma engrenagem da máquina imperial britânica, era seu próprio sangue. Nas plantações de açúcar do Caribe, o suor, o sangue e as vidas de africanos escravizados alimentavam uma fortuna que enchia os cofres de Londres. O lobby do açúcar e os traficantes de escravos formavam uma das forças mais implacáveis do império. Poucos ousavam desafiar um sistema que, aos olhos de muitos, era o pilar da prosperidade britânica. Mas enquanto a elite celebrava seus lucros, uma corrente subterrânea de consciências despertava. Do outro lado do Atlântico, ideais do iluminismo se entrelaçavam com um fervor religioso inquebrantável. Homens e mulheres, movidos por uma convicção que transcendia fronteiras, começaram a denunciar a escravidão como um pecado contra a humanidade e contra Deus. Entre eles, James Hussey, um ex-marinho convertido em pregador que vira de perto os horrores das colônias açucareiras, e Thomas Clarkson, cujo nome já ressoava como sinônimo de abolição. Mas os Middleton, Sir Charles e sua esposa, Lady Middleton, sabiam que as palavras nos púlpitos e nas praças não bastavam. A batalha precisava ser travada onde as leis eram forjadas, no parlamento. Foi Lady Middleton, com sua determinação silenciosa mas incansável, quem teria impulsionado o marido a escrever aquela carta a Wilberforce. Ela sabia que apenas um homem com sua eloquência, sua rede de influências e, acima de tudo, sua fé inabalável poderia transformar a indignação moral em ação política. Entre o inverno de 1786 e a primavera de 1787, Wilberforce passou a frequentar as reuniões nos Middleton, onde estratégias eram traçadas entre xícaras de chá e orações. Ali, ele ouviu não apenas os abolicionistas, mas também os próprios mercadores das Índias Ocidentais e parlamentares que, sem desconfiar de suas intenções, revelavam os mecanismos cruéis do tráfico e os perigos de sua abolição. Cada relato era uma faca no coração de Wilberforce. Em suas próprias palavras, confessadas mais tarde perante a Câmara dos Comuns, confesso-lhes que a maldade do comércio de escravos me apareceu tão monstruosa, tão irremediável, que minha mente se decidiu de uma vez por todas. A abolição seria minha causa, custasse o que custasse. Não havia mais volta. Ele jurara a si mesmo que não descansaria até ver aquele sistema desmoronar. Mas antes de lançar seu ataque contra a escravidão, Wilberforce entendia que a Inglaterra precisava de uma reforma mais profunda. Como poderia uma nação que se dizia cristã tolerar tamanha hipocrisia? Enquanto a elite condenava os vícios das classes inferiores, afogava-se em banquetes, jogos e devassidão. Wilberforce via com clareza, a corrupção moral era o verdadeiro câncer da sociedade. Se a Grã-Bretanha quisesse sobreviver e merecer a bênção de Deus, precisaria se tornar uma nação não apenas próspera, mas virtuosa.
Com a energia de um homem possuído por um propósito divino, ele uniu forças com líderes religiosos e políticos para fundar sociedades que ressuscitariam a moral britânica. Não pela força, mas pelo exemplo. Deus Todo-Poderoso colocou diante de mim 2 grandes objetivos, escreveu em seu diário: a supressão do comércio de escravos e a reforma dos costumes. 2 missões entrelaçadas, 2 faces de uma mesma batalha pela alma da nação. Foi numa tarde de primavera em 1787, debaixo da sombra de um carvalho, que Wilberforce selou seu destino. Ao lado de 2 dos homens mais poderosos da Inglaterra, seu amigo William Pitt, o jovem primeiro-ministro, e o futuro líder William Grenville, ele compreendeu que o momento de agir havia chegado. Mas não seria com um golpe único. Wilberforce sabia que a escravidão não cairia de uma só vez. Uma emancipação abrupta poderia mergulhar as colônias no caos, arruinando tanto os escravizados quanto os senhores de engenho. A estratégia seria desmontar o sistema peça por peça, começando pelo seu sustentáculo, o tráfico. O plano era simples em sua genialidade. Ao atacar o comércio de escravos, forçaria os proprietários a valorizar a vida daqueles que já estavam cativos. Se não pudessem mais repor sua mercadoria com facilidade, talvez passassem a tratar seus escravos como seres humanos, e não como objetos descartáveis. A abolição total viria depois, mas cada passo seria uma vitória. Wilberforce não lutava sozinho. Fora do parlamento, uma rede de abolicionistas trabalhava incansavelmente para mudar a opinião pública, inundando as ruas com panfletos e sermões. Dentro da Câmara, aliados estratégicos somavam suas vozes à sua, transformando uma causa frágil em um movimento imparável. E quando o momento chegou, em 1787, ele estendeu suas ambições além das fronteiras britânicas. Se a Grã-Bretanha quisesse liderar o mundo, que o fizesse pelo exemplo. Wilberforce pressionou diplomatas em Paris, compartilhando relatos dos horrores do tráfico e desmontando as mentiras dos defensores da escravidão, como a farsa de que os africanos enviados às Américas eram criminosos. Ele se apoiava nos escritos de Anthony Beneze, um quáquer americano cuja pena era uma arma contra a opressão. Convencido de que a justiça da causa conquistaria até os corações mais endurecidos, Wilberforce acreditava que o parlamento não resistiria por muito tempo. Não há dúvida de nosso sucesso, repetia, certo de que a verdade, uma vez exposta, seria irresistível. Mas a história gosta de humilhar os otimistas. Nos dias que se seguiram ao Natal de 1787, Wilberforce anunciou formalmente à Câmara dos Comuns, na próxima sessão, apresentaria uma moção para abolir o comércio de escravos. Até Charles Fox, seu antigo rival, aplaudiu a decisão. Petições choveram de cidades por toda a Inglaterra. Panfletos abolicionistas se esgotavam nas livrarias. O país parecia pronto. Wilberforce, no entanto, não estava. Em fevereiro de 1788, quando deveria erguer sua voz no parlamento, uma doença o derrubou. Por semanas esteve à beira da morte, seu corpo consumido por febres, seu espírito atormentado por dúvidas. Seria ele digno dessa missão? Sobreviveria para vê-la cumprida? Os médicos desesperados recorreram a um remédio controverso, pílulas de ópio seco. Era uma solução arriscada, mas eficaz. Pouco a pouco, Wilberforce voltou à vida, embora nunca mais fosse o mesmo. O ópio salvara, mas deixaria marcas, esquecimentos, névoas mentais que com o tempo se tornariam seus companheiros silenciosos. Mas o verdadeiro veneno não era a medicina. Era o medo. Nas noites mais escuras daquela enfermidade, enquanto a morte sussurrava em seu ouvido, Wilberforce questionou tudo, sua força, sua fé, até mesmo o sentido daquela cruzada. Em 7 de abril de 1788, numa carta tremula dirigida a Pitt, ele implorou: "Meu caro amigo, assuma você esta causa. Não posso mais." O fardo parecia insuportável. 8 de maio. Pitt, leal até o fim, atendeu ao pedido. Levantou-se na Câmara dos Comuns, com a autoridade de um primeiro-ministro, deu início ao debate que mudaria a história. Mas a batalha de Wilberforce estava apenas começando. Enquanto Pitt conduzia a investigação sobre o tráfico com uma neutralidade calculada, Wilberforce não se permitia o luxo da distância. Cada carta trocada com aliados, cada relatório analisado, cada estratégia traçada era impregnada de uma urgência que só quem carrega uma missão divina pode compreender. Em novembro de 1788, ele voltou ao parlamento não como o orador inflamado de outrora, mas como um homem frágil, quase quebrado pela doença, e no entanto mais perigoso do que nunca.
Seus inimigos, os traficantes de escravos e seus cúmplices no poder, finalmente perceberam o que estava em jogo. Não se tratava mais de um punhado de idealistas barulhentos, mas de uma força política que ameaçava desmontar um dos pilares do Império Britânico. Do outono de 1788 à primavera de 1789, Wilberforce e seus aliados teceram uma rede de provas tão esmagadora que até os mais céticos teriam que se curvar à verdade. E então, em 5 de maio de 1789, chegou o momento. Por 3 horas e meia, ele discursou não com fúria, mas com uma lógica implacável, como um cirurgião que expõe, camada por camada, a podridão de um sistema que a nação insistia em chamar de necessário. Seu público? Os homens mais poderosos da Grã-Bretanha, donos de terras, comerciantes, aristocratas cujo conforto era construído sobre o suor e o sangue de milhares. Wilberforce não os atacou, ele os convenceu. Ou pelo menos tentou. Edmund Burke, o titã da oratória, uniu-se a ele, mas mesmo com aliados tão formidáveis, o medo falava mais alto. Abolir o tráfico é destruir o império, ecoavam os opositores. E em 23 de junho de 1789, a Câmara dos Comuns cedeu ao pânico, não havia provas suficientes. Uma derrota. Mas Wilberforce não era homem de recuar. Janeiro de 1790. Ele voltou. E desta vez, armou uma trincheira de evidências, mais de 10.000 páginas de depoimentos, relatórios e horrores documentados. Uma montanha de papel que deveria ter sido a tumba do tráfico negreiro. O destino, cruel, consumiria aquelas páginas em chamas em 1834, como se a própria história quisesse apagar a prova do crime. Mas na época eram sua arma. Seus inimigos tentaram silenciá-lo, distorcer seus argumentos, enterrar suas provas. Wilberforce os esmagou com a precisão de um mestre de xadrez, sempre um lance à frente. A vitória parecia ao alcance, até que em 1791, um grito ecoou do outro lado do Atlântico, a revolta em Saint-Domingue. Os escravizados haviam se levantado, e seus senhores, apavorados, apontaram o dedo para Wilberforce. São suas palavras que incitaram isso, acusavam. A culpa era um veneno conveniente. Em abril daquele ano, ele voltou ao parlamento, agora menos otimista, mas não menos determinado. Charles Fox, com sua eloquência cortante, foi seu escudo. Debateram até o amanhecer, mas quando o voto chegou, a derrota foi esmagadora, 75 votos contra. 1792 trouxe uma pequena trégua. O parlamento pressionado aprovou uma abolição gradual, o tráfico seria extinto até 1796. Um compromisso amargo, mas uma brecha. Wilberforce aceitou, sabendo que a batalha real ainda estava por vir. A Câmara dos Lordes, porém, jogou mais lenha na fogueira. Provas novas, exigiram. Outro adiamento. Outra tática para ganhar tempo. Ele entendia o jogo agora. A mudança não viria em um golpe de sorte, mas em uma guerra de atrito. Enquanto seus inimigos festinavam com a demora, Wilberforce agia. Sierra Leone nasceu de sua visão. Não apenas um refúgio para os libertos, mas uma ponte entre dois mundos. Ele acreditava com uma fé quase ingênua, que o cristianismo e o comércio poderiam redimir a África dos crimes da Europa. A história julgaria suas contradições com severidade, o projeto falharia, suas premissas revelariam-se frágeis, e o legado da colônia se tornaria um espelho das limitações de seu idealismo. Mas na época era mais uma frente de batalha. Enquanto gerenciava mal a colônia, enquanto sonhava com um futuro em que a África prosperasse por seus próprios méritos, a Revolução Francesa irrompeu como um incêndio. Wilberforce observava, desconfiado. Não tinha simpatia pelos radicais ingleses que queriam importar o terror para a Grã-Bretanha, mas também não compartilhava do pânico histérico de Burke. A guerra com a França, declarada em 1793, foi um golpe duplo. Paralisou as reformas domésticas e quase enterrou de vez sua cruzada. Seus opositores o rotularam de jacobino, de traidor. Suas ideias são francesas, vociferavam. Mas ele não cedeu. Em particular, confessou a um aliado que estava disposto a arriscar até uma insurreição nas Índias Ocidentais, qualquer coisa, menos abandonar a causa. Seus projetos de lei eram sabotados, adados, esquecidos nos corredores do poder. A cada avanço, uma retirada forçada. A cada vitória, um novo obstáculo. Mas Wilberforce não lutava por glória. Lutava porque, em algum lugar além do mar, o navio negreiro cortava as ondas com seu carregamento de almas, e cada dia de atraso era mais uma vida roubada. E enquanto Pitt, seu antigo protetor, agora primeiro-ministro,
conduzia a nação para a guerra. Wilberforce via com horror como o sangue derramado em batalhas distantes servia de desculpa para adiar a justiça em casa. A máquina de guerra britânica devorava tudo, até a consciência, que a ordem só poderia ser restaurada pela mão firme do Estado. Mas cada voto a favor da repressão era um peso em sua consciência, um lembrete de que a mesma instituição que ele buscava purificar do crime da escravidão agora apertava o laço em torno dos pescoços dos próprios ingleses. Os jornais o chamavam de hipócrita, o campeão dos escravos africanos que silenciava os trabalhadores britânicos. Ele ouvia os gritos nas ruas, via os rostos famintos nas filas por pão, e ainda assim, quando a Câmara votava por mais restrições, sua mão se levantava. Não por crueldade, mas por um terror mais profundo, o de que, sem controle, a fúria do povo se transformasse na guilhotina que já havia ceifado a cabeça de um rei. Pitt, seu antigo mentor, agora o arrastava para um abismo que Wilberforce nunca imaginara pisar. O primeiro-ministro, outrora o arquiteto de suas esperanças, tornará-se o carrasco de suas próprias convicções. Cada lei repressiva que apoiava era um prego a mais no caixão de sua reputação entre os reformistas, mas ele se agarrava à crença de que, sem estabilidade, não haveria espaço para a abolição. Era um jogo perigoso, trocar a liberdade de alguns pela liberdade de muitos. E enquanto a oposição o acusava de traição, seus aliados no governo sussurravam que sua obstinação pela causa abolicionista era um luxo que a nação em guerra não podia se dar. Mas Wilberforce não cedia. Porque, no fundo, ele sabia que a escravidão não era apenas uma questão de cor ou de distância, era uma ferida aberta na alma da Inglaterra. E se a nação pudesse se corromper a ponto de aceitar a opressão além-mar, o que a impediria de aceitá-la em suas próprias terras? A cada noite, ao fechar os olhos, ele via não apenas os navios negreiros, mas também as crianças britânicas trabalhando em fábricas escuras, os homens enforcados por roubar um pedaço de pão. A justiça não podia ser seletiva. Ou era para todos ou não era justiça. Então, quando 1799 chegou com seus ventos gelados e suas promessas vazias, Wilberforce se encontrou mais uma vez sozinho contra a maré. O parlamento, cansado de suas batalhas, rejeitou mais um projeto de abolição. Desta vez, nem mesmo a ausência de amigos em óperas frívolas poderia servir de desculpa, a derrota foi esmagadora, quase unânime. Os jornais celebraram, o sonhador de Hull finalmente silenciado. Mas eles não conheciam o fogo que ainda queimava em seu peito. Enquanto a Europa ardia em guerra e a Inglaterra se afogava em medo, Wilberforce se recolheu à sua biblioteca, onde as cartas de seus correspondentes abolicionistas, homens como Thomas Clarkson, que arriscavam a vida para expor a verdade, lhe lembravam que a luta não era dele sozinho. E foi ali, entre pilhas de relatórios sobre atrocidades e petições ignoradas, que ele fez uma escolha. Não abandonaria a causa. Não se curvaria ao cinismo. Se a política o traía, ele encontraria outro caminho. Se os homens no poder fechavam os olhos, ele os forçaria a ver, porque a história não seria escrita pelos covardes que se esquivavam da luta, mas por aqueles que, mesmo tremendo, se recusavam a recuar. E Wilberforce, com as mãos ainda marcadas pelas cicatrizes de derrotas passadas, preparou-se para a batalha que viria. Não havia mais tempo para hesitações. A escravidão não esperaria. E nem ele. Ainda que muitos lhe dissessem que as medidas adotadas eram o melhor para a nação, Wilberforce sabia que a verdadeira grandeza de um império não se media pela estabilidade de suas instituições, mas pela justiça que a sustentava. Sim, ele acreditava em Pitt, o homem que, em sua visão, era o único capaz de guiar a Grã-Bretanha através da tempestade. Mas quando Pitt falhava em apoiá-lo, não era apenas uma traição à amizade, era uma traição à humanidade. O mundo clamava por socorro, e cada dia de inação era uma sentença de morte para milhares. Como poderia um homem que se dizia defensor da ordem fechar os olhos ao caos que a escravidão semeava? Ele não negava a estrutura das classes, via nela uma ordem natural, porém não imutável. O mérito, a ação individual, o caráter. Tudo isso podia elevar ou derrubar um homem dentro da sociedade. Mas essa crença não o cegava para o sofrimento dos que nasciam com as mãos atadas. Pelo contrário, era justamente por amar a Grã-Bretanha que ele se recusava a deixá-la manchar sua alma com a sangue dos inocentes. Prova disso era seu plano ousado, um imposto sobre a riqueza que transferiria o fardo dos ombros dos pobres para as costas daqueles que banqueteavam enquanto o povo definhava. Uma medida radical? Talvez. Mas a fome que assolou o país entre 1799 e 1800 não era um aviso, e sim um grito de guerra.
Quando as colheitas falharam e a fome se espalhou como um incêndio, Wilberforce viu com seus próprios olhos o que acontecia quando os poderosos viravam as costas. Crianças com barrigas inchadas, famílias reduzidas a esqueletos ambulantes, e latifundiários que preferiam ver seus arrendatários morrerem a ceder um palmo de terra para o plantio. O governo distribuía sementes de batata, mas de que adiantava se os senhores de terra recusavam-se a permitir que fossem plantadas? Cada recusa era um golpe em seu peito. Cada vida perdida, uma acusação. Em cartas aos amigos, ele não escondia sua fúria. Se continuarmos assim, a revolução que tanto tememos não será obra dos jacobinos, mas sim o castigo merecido por nossa própria crueldade. A elite britânica, embriagada por seu próprio privilégio, não enxergava que estava cavando sua própria ruína. Enquanto isso, a causa abolicionista, que deveria ser uma bandeira unificadora, parecia estagnada. Pitt, seu aliado de outrora, agora se escondia atrás de promessas vazias. Assim que a paz chegar, agirei. Mas a paz nunca chegava. E os navios negreiros continuavam a singrar os mares, carregando consigo o gemido dos acorrentados. Quando Pitt finalmente renunciou em 1801, Wilberforce se viu às voltas com Henry Addington, um homem cuja indiferença pela abolição era tão palpável quanto o cheiro de mofo nos corredores do parlamento. Mais promessas, mais adiações, mais desculpas esfarrapadas. E então, em 1803, veio o golpe final. Sua ousadia em clamar por paz com a França de Napoleão, um apelo ignorado, afogado pelo rugido dos canhões. A guerra explodiu e, com ela, mais um pretexto para adiar a justiça. Mas Wilberforce não era homem de se render ao desânimo. Se a política era um jogo de xadrez, ele seria um mestre a antecipar cada movimento do oponente. Com astúcia semeou a discórdia entre os defensores da escravidão, fazendo com que se voltassem uns contra os outros como cães raivosos. E então, em 27 de junho de 1804, um milagre, a Câmara dos Comuns aprovou a abolição do tráfico negreiro. O triunfo, porém, foi efêmero. A Câmara dos Lordes, bastião dos interesses escusos, engavetou o projeto mais uma vez. As noites de Wilberforce tornaram-se um pesadelo. Em seus sonhos via aldeias africanas em chamas, corpos empilhados como lenha, o chicotear dos feitores ecoando como um juízo divino. A ansiedade o consumia. Mas então, em 1805, veio Trafalgar, a vitória naval que deu à Grã-Bretanha o domínio dos mares. Agora não há desculpas, pensou. Se o argumento era que não podiam lutar contra Napoleão e contra os traficantes ao mesmo tempo, a esmagadora superioridade da Marinha Real havia silenciado essa mentira. No entanto, o destino é cruel. Pitt, seu antigo aliado, sucumbiu ao desespero após a derrota britânica em Austerlitz. Em 23 de janeiro de 1806, a morte o levou, e com ele, talvez, a última sombra de dúvida que ainda pairava sobre o caminho de Wilberforce. Porque o que veio a seguir não foi luto, mas uma oportunidade. O novo ministério, liderado por Lord Grenville e com figuras como Charles Fox, era composto por homens que não apenas toleravam a abolição. Eles a desejavam. Finalmente, depois de décadas de batalha solitária, Wilberforce tinha um exército a seu lado. E então veio o golpe de gênio. Seu cunhado, James Stephen, arquitetou uma estratégia que não atacava o tráfico diretamente, mas sim seus tentáculos. Os navios neutros que transportavam mercadorias produzidas por escravos e os traficantes que abasteciam os mercados estrangeiros, especialmente os portos controlados pela França. Se não podemos proibir o tráfico em nossas próprias colônias, raciocinou Stephen, que ao menos sufoguemos o comércio que o alimenta. A Lei do Tráfico Estrangeiro de 1807 nasceu dessa ideia, um golpe cerceador, que tornaria o negócio menos lucrativo e, portanto, menos atraente. Quando Wilberforce apresentou o projeto a Grenville e Fox, eles não hesitaram. Em semanas, a lei foi aprovada, primeiro nos comuns, depois nos lordes, com uma facilidade que deixou até os céticos boquiabertos. O momento era agora. Wilberforce sentia-o nos ossos. Depois de anos de derrotas, de humilhações, de ser chamado de sonhador, de idealista, de inimigo do progresso, eis que a maré finalmente virava. Mas ele era sábio demais para acreditar que a vitória viria com seu nome estampado. Não. Era preciso que outro homem levasse a bandeira adiante. Alguém cujo peso político não pudesse ser ignorado. Esse homem foi Charles Fox. Em 10 de junho de 1806, sua voz trovejou pelo salão da Câmara dos Comuns, propondo não apenas o fim do tráfico negreiro britânico, mas um chamado ao rei para que liderasse uma abolição global. A moção venceu por mais de 100 votos. Os lordes com Grenville à frente não resistiram. A máquina abolicionista estava em movimento e nada a deteria.
Até mesmo a morte de Fox, poucos meses depois, não conseguiu frear o ímpeto. Grenville, implacável, avançou. Em janeiro de 1807, apresentou um projeto que não apenas proibia o tráfico, mas o criminalizava. Os oponentes, outrora unidos, agora se desintegravam como areia entre os dedos. E então a notícia que ele aguardava. Do outro lado do Atlântico, o Congresso americano preparava-se para banir o tráfico negreiro. O mundo estava mudando. A Grã-Bretanha não poderia ficar para trás. As sessões no parlamento tornaram-se uma batalha épica. Os jovens deputados, livres das amarras do passado, votavam maciçamente a favor. Os velhos leões da escravidão, cada vez mais isolados, viam seu poder esvanecer. E então, na madrugada de 24 de fevereiro de 1807, após décadas de luta, após noites em claro, após orações e lágrimas, o impossível aconteceu. Por 283 votos contra 16, a Câmara dos Comuns aprovou a abolição do tráfico negreiro. Wilberforce chorou. Não de alívio, não de exaustão, mas de uma alegria tão profunda que só quem carrega o peso do mundo nos ombros pode conhecer. A escravidão ainda não estava morta. A batalha pela emancipação total apenas começava. Mas naquela noite, pela primeira vez em 20 anos, ele permitiu-se acreditar, a luz havia vencido as trevas. Mas a vitória não veio sem seu preço. Enquanto o mundo comemorava a proibição do tráfico negreiro, o ministério de Grenville desmoronava sob o peso de suas próprias contradições. O rei, inflexível em sua oposição aos direitos católicos, havia minado a base do governo. Ainda assim, nos últimos suspiros da administração, com as horas se esvaecendo como areia entre os dedos, Grenville conduziu o projeto de lei através dos debates finais. E então, em 25 de março de 1807, a caneta real traçou o destino. O tráfico de escravos era, enfim, ilegal. Wilberforce, porém, não se permitiu descansar. A lei era um marco, mas a escravidão ainda respirava, enraizada nas colônias como uma praga que se recusava a morrer. Enquanto seus críticos o acusavam de negligenciar os pobres da Inglaterra, os escravos brancos das fábricas e dos cortiços, ele redobrava seus esforços, dividindo sua alma entre a luta pela emancipação total e a angústia de não fazer o suficiente. Os Whigs o viam como um traidor, os Tories como um incômodo. Mas ele, teimosamente, seguia votando com os conservadores, não por lealdade partidária, mas porque ali, entre as fileiras da ordem, via uma brecha para avançar sua cruzada. Seus dias eram uma corrida contra o tempo. Entre cartas que não paravam de chegar de Yorkshire, epicentro da Revolução Industrial, onde as chaminés cuspiam fumaça e as leis se multiplicavam como pragas, e as dores que agora lhe roubavam o sono, Wilberforce buscava refúgio. Em 1812, aceitou o convite do primo, Lord Corp, um homem que com mãos de ferro controlava as eleições no minúsculo e apodrecido burguesato de Brambler, em Sussex. Um assento em um bolsão podre, aqueles distritos fantoches que ele mesmo desprezava, era o preço de sua sobrevivência política. A ironia não lhe escapava. O homem que lutara contra a corrupção agora dependia dela para continuar lutando. A saúde, porém, não esperava por reformas. Sua coluna, curvada pelo peso de décadas de batalha, o traía. Londres se tornou um fardo, o parlamento uma sombra do que fora. Mas mesmo confinado, sua mente não descansava. Aprendeu sobre a Índia, onde sonhava com missionários que levassem a fé sem a espada, convertendo corações, não subjugando almas. Escreveu a aliados na Europa, pressionando reis e ministros a seguirem o exemplo britânico. Quando, em 1814, o Tratado de Paz com a França ignorou a abolição do tráfico, sua fúria foi silenciosa, mas implacável. Como podia a civilização fechar os olhos para a barbárie? Em 1815, com Napoleão finalmente derrotado, ele lançou seu próximo golpe, um registro obrigatório de todos os escravos nas colônias britânicas. Sem documentos, nenhum novo cativo poderia ser contrabandeado. Era uma tática, não uma vitória. E os senhores de escravos, sentindo o cerco se fechar, contra-atacaram. Quando uma revolta em Barbados foi esmagada no sangue, culparam Wilberforce. Ele prefere os negros aos brancos, gritavam enquanto ignoravam suas décadas de luta pelas poor laws, pelas prisões menos desumanas, pelos direitos dos trabalhadores. A hipocrisia doía mais que as acusações. E então veio o golpe mais cruel. Seu próprio filho, William, o herdeiro de seu nome, se afundava na indolência. Os excessos do jovem em Cambridge eram como o espelho distorcido de sua própria juventude dissipada, uma ferida que Wilberforce não podia curar com discursos ou leis. Com o coração partido, suspendeu os estudos do filho e o enviou para longe, sob a tutela de um amigo.
Talvez a distância o salve, escreveu em seu diário, enquanto as lágrimas borravam a tinta. Quando William, em 1818, finalmente se casou com uma mulher digna, o alívio foi breve. As finanças da família sangravam. Entre doações a causas perdidas e a queda das rendas, Wilberforce viu-se obrigado a vender propriedades, a encolher seu mundo. Mas o verdadeiro tormento era outro. Quem herdaria sua batalha? Quem ergueria a tocha quando suas forças o abandonassem? Ele buscava, entre os jovens parlamentares, um sucessor à altura da missão. Encontrou discípulos, homens dispostos a carregar o fardo que ele havia arrastado por tanto tempo. Mas a emancipação geral, o sonho final, seguia distante. E a culpa o consumia. Se não fosse pela misericórdia de Cristo, eu seria condenado por não ter libertado os escravos, confessava em noites de insônia. Cada erro do passado, cada palavra mal calculada nos debates, cada concessão que prolongara a agonia dos cativos, pesava como grilhões em sua consciência. Os jornais o crucificavam. Os donos de escravos sorrateiros espalhavam o veneno. Wilberforce ama os negros, mas esquece dos pobres da Inglaterra. Como se ele não tivesse passado a vida tentando erguer ambos. Como se suas mãos não tivessem escrito leis para os presos, para os órfãos, para os operários esmagados pelas engrenagens do progresso. Mas ele não cedia. Enquanto o corpo fraquejava, a voz seguia firme em panfletos, em cartas, em discursos que ecoavam além-mar. Porque a escravidão não era apenas uma instituição. Era uma ferida aberta no rosto de Deus. E Wilberforce, mesmo com as forças se esvaindo, jurara não morrer até vê-la fechada. Mas o Império Britânico não se curvou ao tempo nem às doenças que carcomiam seu maior campeão. Assim como em 1808, quando as marés da história pareciam imóveis, as forças da abolição se reorganizaram, e Wilberforce, mesmo com o corpo traído por décadas de luta, voltou a erguer-se no parlamento. Não para mais uma batalha legislativa, mas para o golpe final. Sabia que seria sua última sessão. Não se candidataria novamente. Não por fraqueza, mas porque a causa já não precisava de sua voz entre os bancos dos comuns, precisava de sua pena, de sua influência silenciosa, de seu nome como estandarte. Retirar-se não era desistir. Era ceder o palco para que outros, mais jovens e incansáveis, levassem adiante a obra que ele havia plantado com sangue e tinta. Os anos que lhe restavam foram passados entre os campos verdes de Yorkshire, onde a brisa carregava o cheiro da terra que ele um dia herdara, mas que agora via com outros olhos. Ali entre os seus, assistiu ao desabrochar de um legado que nem a morte poderia apagar. 3 de seus filhos abraçaram a fé com o mesmo fervor com que ele abraçara a justiça. O mais velho, porém, vagava sem rumo, como se a sombra do pai fosse longa demais para ser ultrapassada. E então veio a dor mais aguda, Elizabeth, sua filha querida, cujo coração se deixará enganar por um senhor de escravos das Índias Ocidentais. Por um momento, o mundo pareceu desmoronar, até que o romance se desfez como névoa ao sol, poupando-o de ver o nome da família manchado pelo ferro em brasa da escravidão. Mas o tempo não poupava ele. Aos 60 anos, Wilberforce parecia um homem de 80. A gota o retorcia, os pulmões falhavam, a coluna se curvava como um carvalho sob o peso dos invernos. Ainda assim, enquanto o corpo se rendia, o espírito ardia mais forte. Se não podia mais gritar nos corredores do poder, escrevia. Se não podia marchar, construía. Em 1829, ergueu com suas próprias mãos uma igreja para os trabalhadores de sua propriedade, um templo onde a palavra de Deus não fosse distorcida para justificar grilhões, mas para libertar. Depois veio o gesto derradeiro, vendeu a terra que o ligava à riqueza de sua infância. O ouro que poderia ter aquecido seus últimos dias foi derramado como semente em solo fértil, para escolas, para missões, para os que ainda gemiam sob o chicote. Porque a liberdade não se compra com moedas, paga-se com sacrifício. E então, em 1833, o impossível aconteceu. Cartas urgentes chegaram de Londres, trazendo notícias que fariam tremer até os céus. O parlamento finalmente inclinava-se para a emancipação geral. Não por bondade, mas por necessidade, os incêndios nas plantações da Jamaica, os gritos dos escravos em revolta, o medo de que o império rachasse por dentro. Wilberforce, deitado em sua cama, sorriu pela primeira vez em meses. Deus move as peças quando os homens hesitam. Escreveu aos aliados, implacável, nenhuma menção a aprendizado, nenhuma escusa para prolongar a tirania. Lembrava-se demasiado bem de Serra Leoa, onde a liberdade havia sido apenas outro nome para a servidão disfarçada. Não, desta vez seria diferente. Com as últimas forças, voltou a Londres em julho, não para discursar, mas para testemunhar.
para ver, com seus próprios olhos, a terceira e última leitura do projeto que enterraria para sempre o comércio de almas no solo britânico. Quando o martelo do presidente caiu no dia 25 de julho de 1833, e a lei foi sancionada, com a coroação absurda de 20 milhões de libras esterlinas pagas pela nação para comprar a liberdade dos escravos, Wilberforce fechou os olhos e sussurrou: "Graças a Deus por ter me permitido viver este dia." O império que um dia enriquecera com o suor e o sangue alheio agora pagava, não apenas em ouro, mas em honra pelo pecado de séculos. 4 dias depois, às 3 da madrugada, William Wilberforce expirou. Não como um homem derrotado, mas como o general que vê suas tropas triunfantes no horizonte. Seu último suspiro foi um eco do primeiro grito que dera aos 20 e poucos anos: a escravidão deve acabar. Mas a morte não apaga os incêndios que se acendem. Antes que o sol nascesse aquele dia, mensageiros bateram à porta de sua família com uma ordem real. Westminster Abbey o aguardava. Entre reis, poetas e heróis, ali repousaria o homem que provara que uma nação poderia se redimir. Seus filhos, Robert e Samuel, logo publicariam sua biografia, um livro que o transformaria em lenda, embora alguns amigos se revoltassem, vendo suas próprias lutas apagadas pela sombra do pai. Pouco importava. A história já havia julgado. Por décadas, Wilberforce foi o farol inquestionável da abolição. Até que nos anos 1940, um historiador chamado Eric Williams ousou manchar seu nome, reduzindo sua cruzada a mero cálculo econômico, como se a liberdade pudesse ser medida em lucros e perdas. A teoria caiu por terra, desmontada por vozes mais sábias, mas a controvérsia permaneceu. Uns o chamam de humanista visionário, outros de conservador tímido, que demorou demais a estender a mão aos mais pobres. Mas aqui está a verdade que nenhum ceticismo pode apagar. Sem Wilberforce, a escravidão no Império Britânico teria durado décadas a mais. Seu nome não é apenas uma página nos livros, é uma fratura no tempo. Antes dele, a Grã-Bretanha era uma nação que negociava homens como gado. Depois dele, tornou-se o flagelo dos traficantes, o açoite dos senhores de escravos, o farol que iluminou o caminho para a abolição global. Porque algo mudou na alma britânica. O ato de 1807 havia sido o primeiro golpe, 1833, o golpe final. E quando a notícia da emancipação se espalhou, as ruas explodiram em júbilo. Reuniões massivas, sinos repicando, jornais estampando manchetes que clamavam pelo fim de uma era podre. Sim, a escravidão ainda persistia em cantos distantes do império, mas o vento havia virado. Os bancos que financiaram o açúcar mancharam-se com sua própria ganância quando as plantações ruíram. Para muitos, foi um preço justo. Para os abolicionistas, era apenas o início. A Sociedade Anti-Escravidão Britânica e Estrangeira, fundada em 1839, tornou-se a espada afiada da justiça. Seus navios de guerra caçavam traficantes como lobos no mar, e as pressões sobre outras nações cresciam a cada ano. O império que um dia lucrou com o tráfico agora o combatia com canhões e tratados. Enquanto isso, nos salões de Londres, a batalha pelas mentes continuava. Os últimos defensores da escravidão, mercadores de algodão, donos de engenhos, homens que viam na liberdade alheia a ruína de seus impérios pessoais, tentavam semear dúvidas. Mas a maré era irreversível. Quando a Guerra Civil Americana irrompeu, e a Confederação ergueu sua bandeira manchada de sangue, até os mais cínicos políticos britânicos hesitaram. Liverpool, bastião dos traficantes, ainda ergueu taças pelo Sul, mas o governo manteve-se neutro. Não por fraqueza, mas porque a Grã-Bretanha de Wilberforce já não podia, sem se trair, apoiar a escravidão. E assim o legado seguiu. Em 1851, canhões britânicos rugiram contra o Reino de Lagos, derrubando um trono construído sobre ossos humanos. Outros impérios, outras nações, sentiram o peso da moral britânica, agora não mais uma voz solitária, mas um coro. Sim, o colonialismo traria suas próprias sombras, suas próprias cadeias. Mas nenhuma história é pura. O que importa é isto: por mais que os interesses escuros tentassem ressuscitar a escravidão, a Grã-Bretanha, a mesma Grã-Bretanha, havia se tornado seu algoz. E tudo começou com um homem frágil, de saúde quebrada, que se recusou a morrer antes de ver o sol nascer sobre um mundo livre. Não bastava abolir a escravidão em solo britânico, era preciso extirpá-la do mundo. E a Grã-Bretanha, agora movida por uma convicção que transcendia fronteiras, transformou seu poder naval em um martelo contra as correntes que ainda aprisionavam milhões. Não foi mera retórica. Foi guerra. Uma guerra custosa, sangrenta, travada não por território ou ouro, mas por um princípio: nenhum ser humano poderia ser propriedade de outro. Imagine o custo.
Não apenas em libras esterlinas, milhões delas drenadas dos cofres do Império para financiar patrulhas, tratados e pressões diplomáticas, mas em vidas. Mais de 2.000 marinheiros e fuzileiros navais britânicos perderam-se nas águas traiçoeiras do Atlântico ou nos confrontos com traficantes, enquanto a West Africa Squadron interceptava cerca de 1.600 navios negreiros, libertando cerca de 150.000 almas do porão escuro da história. E isso foi apenas o começo. Do Caribe às costas da África Ocidental, do Índico ao Pacífico, a Royal Navy caçava os últimos redutos da escravidão como um predador implacável. Slaveiros eram queimados. Mercados de humanos desmantelados. Rotas seculares de tráfico fechadas à força. Não por acaso, mas por escolha, uma escolha que custou sangue britânico em cada continente onde a ganância ainda ousava comercializar vidas. E o que dizer dos que, como Frederick Douglass, encontraram na Grã-Bretanha não apenas refúgio, mas uma plataforma? O grande abolicionista americano, perseguido em sua própria terra, foi recebido aqui com ovacionadas plateias e bolsos abertos. Os britânicos financiaram suas palestras, imprimiram seus panfletos, pressionaram Washington com seu peso moral. Não era caridade. Era cumplicidade numa causa maior, provar que a liberdade não era um privilégio de latitude, mas um direito universal. Douglass mesmo admitiria, anos depois, que sem o apoio britânico, a luta nos Estados Unidos teria sido muito mais longa e muito mais solitária. Wilberforce, é claro, não viveu para ver tudo isso, mas sua semente havia florescido além do que ele ousara sonhar. O homem que, em sua juventude, quase abandonara a política por uma crise de fé, acabou por redefinir o que significava ser britânico. Suas convicções, forjadas em noites de oração e debates inflamados no parlamento, tornaram-se o DNA de uma nação. A escravidão não era mais um mal necessário, mas uma abominação a ser erradicada, custe o que custar. E custou, em moeda, em homens e influência. Mas quando a história julgar, não será pelos sacrifícios que a Grã-Bretanha fez, mas pelo fato de que eles foram feitos sem hesitação. Claro, houve resistência. Sempre há. Homens de negócios murmuravam sobre interferência nos mercados. Políticos calculavam o custo eleitoral de cada lei. Mas o vento havia mudado. A ideia de que a escravidão era um crime contra a humanidade, e não apenas uma questão de economia, ganhara raízes tão profundas que até seus oponentes eram obrigados a justificar-se em termos morais, não pragmáticos. Wilberforce, com sua saúde frágil e sua teimosia inquebrantável, havia vencido antes mesmo de morrer. Sua vitória não estava nas atas do parlamento, mas no coração de um império que, contra todos os instintos de poder, escolheu ser justo. Então pergunto, foi ele um herói? Ou apenas mais um político em busca de glória póstuma? Os céticos dirão que a abolição serviu aos interesses britânicos a longo prazo, e não estarão totalmente errados. Mas reduzir Wilberforce a um calculista é ignorar o fogo que o consumia. Um homem que aos 26 anos, quase abandonou tudo para se tornar pastor, que chorava ao descrever os horrores dos navios negreiros, que mesmo doente e exausto, escrevia cartas até altas horas, implorando a amigos e inimigos que não deixassem o sol se pôr sobre esta injustiça. Herói? Talvez a palavra seja pequena. Ele foi o catalisador de uma revolução silenciosa, aquela em que uma nação decidiu que alguns princípios valem mais que qualquer império. E isso, meus amigos, não é história. É legado.